Então, fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Vamos juntos, vamos falar de Vasco. Deixe seu like, habilite o sino das notificações, pega o link do vídeo, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, por aí. Vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Antes de falar do Vasco, eu vou falar sobre a PagBet, parceira aqui do canal Vasco Connection. A PagBet é uma casa de apostas esportivas que te dá a oportunidade de fazer uma aposta com apenas R$ 1, colocando lá via Pix e tal, recebendo também via Pix. Tem suporte humanizado durante 24 horas na PagBet. E outra coisa, tem um aplicativo também da PagBet, parceira aqui do canal. Aqui, ó, link fixado no primeiro comentário do aplicativo e também da sua inscrição. Vai aqui pelo canal Vasco Connection que vale muito a pena. Tem jogo todos os dias, tá certo? Então vai lá, PagBet, acertou, tá pago. Bom, gente, temos assuntos importantes demais, tá? Tem demissão, pedido de demissão no Vasco, tá? Tem muita coisa realmente muito séria acontecendo. E precisamos, é claro, falar sobre a questão envolvendo o estádio Newton Santos. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu li um comentário e outras pessoas aí querendo levantar polêmica sobre a atitude do Vasco e do Botafogo. Ah, mas o Botafogo fez muitas exigências. Parou, parou. Para de querer polemizar uma coisa que não tem, tipo, não faz sentido. Sabe, ficam criando polêmica onde não tem. Então parou. Menos. Baixa a bola. Botafogo e o Vasco resolveram essa parada ontem. Sem burocracia, sem mais, sem trelelê. Essa é que é a grande realidade. E é óbvio que o Botafogo, tipo, se acontecer alguma coisa, quebrou cadeira como os vândalos fizeram agora no Botafogo e Flamengo, o Vasco tem que pagar. É tipo se eu emprestar meu carro para alguém, para um primo, para o meu cunhado, para o meu irmão. Olha aqui, o carro tá direitinho, tá? Se quebrar alguma coisa, você paga, tô te emprestando. Normal. Que papo é esse, pô? Botafogo foi muito bacana com o Vasco. A atitude, tipo, o Botafogo mostrou como se faz. Eu faço assim, ó, isso aqui. Isso aqui é parceria. Clube co-irmão do Vasco. Então não vamos tentar ficar arrumando polêmicazinha para lá e para cá, não, porque não tem isso não. Tá? Papo reto. Tá? Então, questões aí envolvendo o São Januário, tem reunião importante e muito mais. Deixa eu dar uma passada aqui na equipe do Fluminense antes de começar os assuntos do Vasco, porque o técnico Fernando Diniz está suspenso, mas também está na seleção brasileira, mas para o jogo contra o Vasco é no outro final de semana, sem ser esse agora o outro, no dia 16, no sábado, 4 horas da tarde, a equipe do Fluminense terá o desfalque do Fernando Diniz e também do lateral Samuel Xavier. Ou seja, aí é lá pelas bandas deles e tudo mais, tá certo? Então, agora já entrando no assunto Vasco. Essas aí são as duas informações de momento do Fluminense. Eu vou atualizando vocês também sobre a equipe do Fluminense. Vamos apurando algumas questões, tá certo? Bom, gente, falando ainda sobre, não só sobre o estádio Newton Santos, mas sobre o time do Vasco. O Vasco quer treinar no gramado sintético do estádio Newton Santos. Eu falei sobre isso ontem aqui e repito, tem que treinar, tem que aproveitar esses dias, combinar com o Botafogo, isso é muito legal. O estádio, o gramado sintético, gente, ele é um gramado mais duro, vocês sabem. Tipo assim, pode, de repente, facilita para uma torção no tornozelo, enfim, é um gramado mais, sabe, que assim, é mais fácil para contusão, né? Prefiro usar esse termo. Então, um treinamento, né, para os jogadores realmente, ó, vou jogar com essa chuteira aqui, uma chuteira com a trava mais baixa e tal, entendeu? Porque não escorrega tanto. Tem isso tudo aí. Então, eu acho que o departamento de futebol do Vasco precisa realmente correr atrás dessa situação, treinar o máximo possível no estádio Newton Santos, no campo de jogo, sabe? Não afeta o gramado, então, é um gramado sintético. Então, eu acho importante demais, entendeu? Vale combinar, vale a iniciativa e temos que ir para esse jogo contra o Fluminense com a faca nos dentes. E é claro que é o que você está acostumado com o campo, com o estádio, é muito melhor para os jogadores e para todo mundo, até para a comissão técnica, né? Lembrando você
Serão aí 40 mil vascaínos praticamente dentro do estádio Newton Santos, ou seja, vamos para cima deles. Falando da demissão aqui agora, já trocando de assunto, tá? O coordenador de performance do Vasco, né, Fábio Eiras, pediu demissão do Vasco para trabalhar com o Zé Ricardo no Cruzeiro. O Zé Ricardo agora é o novo treinador do Cruzeiro. E assim, o Kleber dos Santos também, que passou pelo Vasco, Fábio Eiras, preparador físico, ele pediu, tipo, ontem para se desligar do clube. Desejo boa sorte para ele. O Vasco tem outros profissionais capacitados também. Não estou desqualificando aqui o Fábio, que é realmente um grande profissional, foi muito importante para o Vasco na temporada passada, estava sendo nessa também. O Vasco precisa, assim que o Vasco corrigir na verdade, contratar outro profissional para a função do Fábio Eiras, eu trago para vocês aqui. Mas até o momento ali, acho que dá para trabalhar com os profissionais que lá estão, né? Tipo, enfim, filho do Ramon Dias, todo o departamento de futebol do Ramon Dias, que não deixa passar nada. São os caras realmente de muita dedicação dentro do clube. O Vasco, fisicamente falando, realmente está voando, né? Melhorou da água para o vinho, né? Essa que é a grande realidade. Então, pedido de demissão, boa sorte para o Fábio Eiras lá no Cruzeiro, tá certo? Não contra o Vasco, tá certo? Tem reunião também confirmada, reunião marcada hoje à tarde, então fica atento aí, fica ligado, que o caso São Januário pode ter novidades ainda hoje, tá certo? O Vasco informa reunião nessa quarta-feira com o Procurador-Geral da Justiça para negociar o TAC de São Januário, tá certo? Então, assim, com o doutor, na verdade, Procurador-Geral Luciano Matos, pedido de termo de ajuste de conduta, né, o TAC, um importante passo para a liberação do público em São Januário, tá certo? Então, hoje, às 15 horas, a reunião. Então, vamos ficar atento, ligado e na torcida, para que acabe logo com essa novela realmente tem um final feliz para o torcedor vascaíno. Já demos essa resposta agora no jogo contra o Bahia, lotamos a frente de São Januário, mais de 10 mil pessoas ali, e vamos com tudo, vamos para cima, porque liberem São Januário, hashtag, né? Hashtag liberem São Januário, sabe? Sem preconceito, sem mais. Tá certo? Entrando no outro assunto importante aqui, a CBF publicou a alteração do jogo entre Vasco e Curitiba. Antes seria no dia 19 de setembro, agora passou para o dia 21 de setembro, numa quinta-feira, no mesmo horário, às 19 horas. Então fica atento, ligado aí, tá? Vasco Curitiba não será mais no dia 19, tá? Seria num domingo. Agora passou para uma quarta-feira, tá certo? Outra questão aqui, importante demais. Quem apita o jogo? O jogo entre Vasco e Fluminense no estádio Newton Santos. Rafael Claus, de São Paulo. Olha, segundo informações, até do Arnaldo César Coelho, e eu também já enxerguei isso, gente, eu considero o Rafael Claus um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Eu já tinha reparado isso fazia um tempo. Daí o Arnaldo César Coelho até deu uma explicação muito bacana, e eu gostei pelo menos da explicação, a análise dele, dizendo que se a CBF quando a CBF passa a escolher árbitros que jogaram futebol, que fizeram base em algum clube e não deram certo, funciona melhor do que árbitros que, eu quero ser árbitro. O Eduardo vai ser árbitro. Tipo, não que eu tive base em algum clube, eu já tive. Mas assim, você passa a entender melhor o campo, uma entrada violenta, porque você tem a base do clube. Então, o Rafael Claus tem essa base, já jogou no clube de São Paulo, salvo engano, o próprio São Paulo, fez base no São Paulo, não deu certo como jogador de futebol, daí caiu para o campo da arbitragem. Então, a maldade dele é melhor, né? Tipo, eu vejo uma maldade maior num atleta, porque ele foi atleta. Então, isso é muito importante. Gostei da análise feita pelo Arnaldo César Coelho, né? Acho o Rafael Claus um bom árbitro. Se você vê os últimos jogos que ele apitou do Vasco, ele foi bem nos jogos, né? Ele não ficou inventando historinha, não inventa faltinha, não é de parar o jogo. É claro, não é um árbitro perfeito, né? Não, tipo, isso, árbitro perfeito não tem no mundo, né? Tipo, da bola pelo menos não tem. Então, assim, eu gostei da situação envolvendo a escolha do Rafael Claus, sim. Eu gosto dele, gosto do Caio Max, tá? Então é outro bom árbitro do futebol brasileiro, que são pouco escalados em jogos do Vasco, tá certo? Eu gosto de arbitragem justa. Você, nem para um lado nem para o outro. A arbitragem é normal, sabe? É só isso.
Outra situação aqui, antes de terminar, eu quero falar sobre o Payet, craque demais, né? Tá treinando muito bem, treinou na folga e vou falar, ele deve começar esse jogo contra o Fluminense. O Vasco tem praticamente 15 dias aí para preparar o time para o jogo contra o Fluminense. Não só ele, como Puma Rodrigues também. Torço demais por esse jogador, porque sabemos que o Robson está improvisado na lateral direita, não é lateral direito de origem, então isso é claro que isso atrapalha o jogador, atrapalha o time, e ele quer jogar, é óbvio, né? Todo mundo quer jogar, né? O elenco inteiro quer jogar, e o Puma não esqueceu de jogar a bola, não. Né? Principalmente para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense sai muito. O Vasco precisa explorar os contra-ataques. Aí com o Paulinho no meio-campo, junto com o Marlon Gomes. Mas aí também não teria como escalar o Marlon Gomes, tem isso também. Para você colocar o Puma, puxar o Puma ali para a lateral direita, jogar com 2 zagueiros, escalar o Marlon como primeiro volante, eu acho arriscado, porque o Marlon não é esse primeiro volante de marcação. Ele sai mais para o jogo. Tanto que ele puxou um contra-ataque ali pelo lado esquerdo, fez um carnaval para cima do Gilberto, lateral do Bahia, e sofreu pênalti. Então, o Marlon precisa dar esse primeiro toque de qualidade, mas aí o Vasco jogaria com 3 zagueiros. Aí não tem como mexer muito. Se você fala, como que você prefere o time então? Eu jogo com 3 zagueiros, né? Porque o Medel está suspenso, jogaria com 3 zagueiros, com o Léo, o Maicon, que foi muito bem, e o próprio Robson, beleza? Aí joga o Marlon mais à frente, junto com o Praxedes, Paulinho, e o Payet dando aquele toque de qualidade ali na frente desse trio, né? Esticando bola pro Peck, pro Verrete e tudo mais. E pro próprio Paulinho, que infiltra muito bem. O cara joga muito, hein? Oh, meu Deus do céu. Esse Paulinho aí foi realmente um achado aí do Vasco. Que jogador o Vasco contratou. Vascaíno e craque de bola, tá certo? Então é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações dos nossos gigantes da colina. Vamos com tudo, porque isso aqui é muito Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.